Vamos então resolver a atividade 4 do capítulo 4, página 81 do Manual de Estudo. E este exercício é relativo a uma sequência de figuras. Vamos começar então para... Eu resolvi desenvolver a resolução deste problema, desta atividade, porque achei que a atividade tinha uma certa dificuldade para vocês. Razão pela qual vamos então ver a resolução deste problema. A primeira pergunta diz o seguinte: observa a sequência com blocos padrão, desenha na sequência o termo seguinte e pinta-o. Certo? Tu vês aqui uma sequência de figuras, não é? E portanto o que se pretende é desenhar o termo seguinte. Para já, para uma dica, quantos termos é que tem esta sequência? Tem aqui 1, 2, 3, 4. Tem 4 termos. Portanto, eles estão-nos a pedir o quinto termo, certo? Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Observa a sequência e vamos ver quantos termos é que tem a sequência. Como nós já dissemos, a sequência tem 4 termos, não é? Certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Correto? Vamos ver do mesmo modo o desenvolvimento da sequência. O primeiro é um quadrilátero, depois é um conjunto de 3 triângulos, quadrilátero, conjunto de 3 triângulos. E o que é que tu verificas? Qual é a regra que verificas nesta sequência? Não é? Verificamos a primeira regra. A seguir a um quadrilátero laranja, que é um termo com uma única figura, vem sempre 3 triângulos verdes. Portanto, a seguir ao quadrilátero laranja, 3 triângulos verdes. Quadrilátero laranja, 3 triângulos verdes. Enquanto este termo aqui é uma figura constituída apenas por uma figura, né? Uma única figura, os outros dois termos, isto é, os triângulos, é uma figura que é constituída por três triângulos, né? É uma figura maior que é constituída por 3 figurinhas mais pequenas. Portanto, no fundo é isso que nós podemos dizer. A segunda regra qual é que é na sequência da primeira, que nós podemos concluir? É que a seguir a 3 triângulos verdes, que portanto é um termo constituído por 3 figuras, vem sempre um quadrilátero laranja. Ou seja, é um termo constituído apenas por uma figura. Então, tendo em conta a sequência, não é? Qual é o grupo de figuras que se repetem na sequência? O que é que tu achas? Temos 2 grupos de figuras que se repetem na sequência. Uma primeira figura é apenas o quadrilátero laranja. Está aqui. Uma segunda figura é constituída por 3 triângulos verdes. Portanto, temos 2 tipos de figura. Um quadrilátero laranja, que se repete, cá está, e vai-se repetindo. E uma figura que é constituída por 3 triângulos que também se vai repetindo. Portanto, estas são as 2 figuras que se repetem na sequência. Portanto, o que nos pede o problema é desenhar na sequência o termo seguinte. É este. Nós temos 4 termos e pedimos para desenhar o quinto termo. Nós já temos a regularidade da sequência. Isto é a regra. Nós sabemos que a seguir a uma figura, a um termo de 3 triângulos verdes, vem sempre um quadrilátero laranja. Não é? Então vamos adicionar o seguinte termo, ou seja, um quadrilátero laranja, que é um termo com uma única figura, que é constituído apenas pelo quadrilátero. Correto? Resumindo, então o que é que podemos dizer? Temos aqui a sequência de 4 termos. A sequência com 5 termos, isto é que o quinto termo é acrescentar o quadrilátero. A seguir vem o quadrilátero de 3 triângulos, um quadrilátero de 3 triângulos, quer dizer, a seguir a 3 triângulos vai sempre um quadrilátero. Então aqui, a seguir a 3 triângulos vai sempre um quadrilátero. Correto? Vamos à segunda pergunta, e ela diz-nos o seguinte: tendo em conta a sequência que nós já conhecemos, qual é o grupo de figuras que se repete? E desenham. Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver a resolução desta linha. Não esquecer a regularidade da sequência, isto é, a regra,
com que ela se desenvolve, como é que ela se desenvolve. Já sabemos que a seguir a um quadrilátero laranja aparece sempre 3 triângulos verdes, e a seguir a 3 triângulos verdes vem sempre um quadrilátero laranja. Portanto, qual é o primeiro termo que se repete? Nós já vimos que o primeiro termo que se repete é este. Qual é o primeiro termo? Segundo, qual é a primeira repetição? É o quadrilátero laranja, não é? Qual é o segundo termo que se repete? Este é o primeiro termo, este é o segundo. Aqui é uma repetição do primeiro e este é uma repetição do segundo. O segundo termo a repetir-se é o conjunto de a figura com 3 triângulos verdes. Portanto, este é o segundo termo que se repete. E agora pergunta-se, então, qual é o grupo de repetição que nós temos aqui? Nós já estamos aqui a ver um grupo de repetição. Quadrilátero laranja, 3 triângulos verdes. Quadrilátero laranja, 3 triângulos verdes. Então, o grupo de repetição é sempre o quadrilátero e os 3 triângulos verdes. O quadrilátero laranja e os 3 triângulos verdes. É o que nós temos aqui. Portanto, o grupo de figuras que se repete é sempre formado por 2 figuras. Este grupo é o que se repete, é constituído por 2 figuras. O quadrilátero laranja e os 3 triângulos verdes. Vamos ver uma sequência de grupos de repetição completos. Isto é, o último termo da sequência é uma figura verde. Podemos ter uma repetição de grupos incompletos, não é? Reparaste? Está a haver aqui uma repetição de grupos. E eles são completos sempre. O último grupo é completo. O último grupo podia ser só o quadrilátero laranja. E não entrar os 3 triângulos, como vamos ver. Portanto, esta é uma repetição da sequência. A repetição portanto, temos uma repetição de grupos, não é? Mas repetição completa. Ora, vamos ver uma repetição que é incompleta. Temos o grupo de repetição, mais outro grupo, mais outro, mais outro ainda, outro, sempre grupo de repetição. Mas, no último, não entra, nós não pusemos os triângulos verdes. Portanto, é um grupo é incompleto este grupo de repetição. Então, quantos grupos de repetição tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o último não é grupo de repetição porque não está completo. Quantos grupos de repetição é que tem em cima? Já tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, temos grupos de repetição completos. A repetição é completa aqui. Esta aqui não é incompleta. O último grupo não é o grupo de repetição. Repete-se o quadrilátero, sim, mas para ser grupo, isto é o conjunto das 2 figuras, está incompleto. Portanto, pode haver sequências assim deste género. Portanto, podemos ter uma sequência assim e uma sequência como está de baixo. Portanto, resumindo, o grupo de repetição, né? Temos aqui a repetição, as figuras, a sequência de figuras completas, não é? E a pergunta que eu faço é o seguinte: será que esta sequência tem fim? Esta sequência de figuras tem fim? O que é que tu achas? Claro que não. Esta sequência não tem fim. Nós podemos sempre definir, sempre a seguir um grupo de repetição, podemos sempre pôr outro grupo de repetição ou uma figura que se repete aqui indefinidamente. Portanto, esta sequência não tem fim. Correto? Vamos então ver a terceira pergunta e diz o seguinte: repetindo sempre os grupos completos, cá está, grupos de repetição completos, isto é, não podemos acrescentar, quando nós acrescentamos à sequência, acrescentamos um grupo completo, isto é, quadrilátero mais 3 triângulos, e não só o quadrilátero, portanto, seria um grupo incompleto. Portanto, repetindo sempre grupos completos, se for constituída uma sequência de 4 quadriláteros, uma sequência que tenha 4 quadriláteros, quantos triângulos é que terá? E quantos grupos de figuras repetidas é que nós teremos? Eu deixo-te aqui uma dica. Por cada grupo de repetição, quantos grupos de repetição nós temos aqui? Temos 1, 2. Por cada grupo de repetição, quantos quadriláteros é que nós temos? Temos um só. Um grupo de repetição tem um quadrilátero. E quantos triângulos é que tem cada grupo de repetição? Um grupo de repetição tem 3 triângulos. Já estás a ver que quando passas para o segundo grupo de repetição, passas a ter mais um quadrilátero, que está aqui, mais 3 triângulos. Então, qual é a quantidade de quadriláteros que tu tens em 2 grupos de repetição? Tens 1, 2.
Porquê? Porque ele aparece um quadrilátero em cada grupo. Mas quantos triângulos é que tu tens em 2 grupos de repetição? Neste caso tens quantos? 3 mais 3, 6. Porquê? Porque aparece 3 no primeiro grupo de repetição, mais 3 no segundo grupo de repetição. Isto é, em 2 grupos aparecem 6 triângulos. Portanto, o número de triângulos é sempre o triplo do número de quadriláteros. Nesta sequência temos 2 grupos completos. Então, 2 grupos completos temos 2 quadriláteros. 3 vezes 2, 6. Cá está o triplo dos quadriláteros, são os triângulos. Temos 3 mais 3 são 6. Compreendeste esta dica? Pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos ver então uma sequência de termo após termo. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. E já viste, segunda regra que nós temos. Quadrilátero laranja, 3 triângulos verdes. Sempre alternadamente. Parece um quadrilátero, 3 triângulos. Um quadrilátero, 3 triângulos. Por aí fora. Estás a ver a sequência, o desenvolvimento da sequência, só termo após termo. Não é? Quantos termos é que tem esta sequência? Vamos já ver, já agora. Vamos já contar. Deixa chegar ao fim. Chegou ao fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 termos. Certo? Agora vamos ver a sequência. Em vez de ser termo a termo, é grupo de repetição a grupo de repetição. Aparece os dois de cada vez, estás a ver? Em vez de aparecer, olha, terceiro grupo, quarto grupo, quinto grupo, sexto grupo, sétimo grupo, oitavo grupo, nono grupo, décimo grupo. Então estás a ver, nós temos 20 termos em cima. Em baixo temos os mesmos 20 termos, mas agrupados, mas juntos pelo grupo, não é? Grupo de repetição. Quantos grupos de repetição é que nós temos? Temos metade, 10, não é? Um grupo, 2 grupos, vais contando até chegar ao décimo grupo. 10 grupos vezes 2 termos cada grupo dá os tais 20 em cima. Correto? Em cima temos 20 termos, em baixo temos os mesmos 20 termos, mas além dos 20 termos, temos, se formos contar em termos de grupos de repetição, temos apenas 10. Porque 10 depois vezes 2 dá o número de grupos de termos em cima. Correto? Vamos então pensar numa sequência com 4 quadriláteros. Sequência completa, não é? Grupos de repetição completa. Cá está os 4 grupos de repetição completos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Correto? Vamos ver então a sequência com os 4 quadriláteros, os grupos completos. E o que é que nós chegamos à conclusão? Aquilo que já tinha dito antes. Cada grupo tem um quadrilátero e 3 triângulos. Cada grupo tem um quadrilátero e 3 triângulos. Este tem um quadrilátero e 3 triângulos. Este tem um quadrilátero e 3 triângulos. Então, em 4 grupos, quantos quadriláteros é que nós temos? 1, 2, 3, 4. E quantos triângulos é que nós temos em 4 grupos? 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Repara, quadriláteros temos 4, triângulos temos 12. 4. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 12? É 3. Cá está, eu não te disse que o número de triângulos é o triplo do número de quadriláteros? É verdade, não aparece aqui. Agora ver num grupo. O número de triângulos são 3. O número de quadriláteros é 1. Então 3 é o triplo de 1. 3 vezes 1 dá 3. Se for 3 vezes 2 dá este mais este 6. Se for 3 quadriláteros, 3 grupos, 1, 2, 3, quantos triângulos é que nós vamos ter? 3 grupos vezes 3 triângulos cada grupo dá 3 vezes 3, 9. Em 4 grupos de repetição, quantos triângulos é que nós temos? Temos 4 grupos, 1, 2, 3, 4, vezes 3 triângulos cada grupo dá 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, é a mesma coisa, dá 12. Correto? Então, num total de 4 grupos de repetição, temos 4 quadriláteros. Cá está, 4 grupos, a vermelho, cá está. Vês a indicação do grupo, que está aqui, um retângulo a vermelho, vezes um quadrilátero em cada grupo. 4 vezes 1 dá 4. 4 quadriláteros, correto? E quantos triângulos é que nós temos? Temos na mesma 4.
grupos, cá está, vermelho, 4, mas vezes 3 triângulos cada grupo, 4 vezes 3 dá 12. Por isso é que temos 12 triângulos. 3 mais 3, 6, 9, 12. Então, numa sequência de grupos de repetição completos, o número de quadrilados é igual ao número de grupos de repetição. É ou não é? Numa sequência de grupos completos, que é o caso desta, os grupos estão todos completos. Quantos grupos é que nós temos? 1, 2, 3, 4. E quantos quadrilados? 1, 2, 3, 4. Então, porque aparece um em cada um dos grupos, o número de quadrilados é igual ao número de grupos de repetição. É ou não é? É o que está dito aqui. Numa sequência de grupos de repetição completos, o número de quadrilados, 1, 2, 3, 4, é igual ao número de grupos de repetição. Quantos grupos de repetição temos aqui? 1, 2, 3, 4. E o número de triângulos? Numa sequência de grupos completos, que é o caso desta, o número de triângulos, os triângulos que aparecem todos, é igual ao triplo do número de grupos de repetição. Quantos grupos de repetição é que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. O triplo de 4 é 3 vezes 4. É quanto? 12. Então não são 12 triângulos que nós temos aqui? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Porque aparecem, nós multiplicamos por 4 porque aparecem 4 grupos. Certo? Então podemos dizer que numa sequência de grupos de repetição completos, como nós temos aqui, o número de triângulos é o triplo do número de quadrilados. Não foi o que nós vimos? Quantidade de triângulos aparecem 3 vezes o número de quadrilados. Vamos ver num grupo. Só num grupo. Quantos triângulos é que aparecem? 3. E quadrilados? 1. Então é o triplo. Se forem 2 grupos, quantos quadrados aparecem? 2. E quantos triângulos? 6. 3 mais 3, 6. Então, 3 vezes 2, o triplo de 2 é 6. Em 3 grupos de repetição, quantos quadrados aparecem? 1, 2, 3. Quantos triângulos aparecem? 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Então, 3, o triplo de 3. 3 vezes 3 é 9. Cá está. 3, 6, 9. Num grupo de repetição de 4. Quantos quadrados é que aparecem? 1, 2, 3, 4. E quantos triângulos? 3, 6, 9, 12. Então, o triplo de 4. 1, 2, 3, 4. O triplo dos quadrados é 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. É o número de triângulos. Portanto, o número de triângulos aparece sempre em maior número que o de quadrilados. E aparece em que proporção? Em que quantidade? Do triplo. Até aqui aparecem 3 vezes mais. Daqui até aqui já continuam a aparecer 3 vezes mais. Daqui até aqui aparecem 3 vezes mais. E daqui até ali aparecem 3 vezes mais. Porque cada grupo aumenta um quadrilátero, mas aumenta também 3 triângulos. Estás a perceber? Então, o que é que nós podemos concluir? Vamos ver aqui a sequência dos grupos de repetição completos. Quando nós temos um quadrilátero, multiplicamos por 3. Isto é, quando nós temos um quadrilátero, significa quando nós temos um grupo de repetição, porque aparece um quadrilátero em cada grupo. Se multiplicarmos por 3, temos o número de triângulos, cá estão os 3. Se nós tivermos 2 grupos de repetição, temos 2 quadrilados, está aqui a laranja. Quantos triângulos é que nós temos? Multiplicamos por 3, porque é o triplo. 2 vezes 3, 6, cá estão. 3 mais 3, 6, para os 2 grupos. Se for 3 grupos de repetição, 1, 2, 3, aparecem quantos 3 quadrilados? Aparecem 3. 1, 2, 3. E quantos triângulos? 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Cá está. 3 vezes 3, 9. 3 grupos vezes 3 triângulos cada grupo dá 9. E se for 4 grupos, aparecem 4 quadrilados, cá está 4 quadrilados, 1 quadrilátero em cada grupo, e aparece quantos triângulos? O triplo do número de quadrilados. 3 vezes quanto? 4 dá 12. Cá está 3 mais 3, 6, 3, 9 e 3, 12. Percebeste? Portanto, o número de triângulos em grupos completos é sempre o triplo do número de quadrilados. Entendeste? Vamos ver então a sequência com 4 quadrilados, que é o que nos interessa, né, para resolver esta pergunta. O que é que acontece? Num total de 4 grupos de repetição, 1, 2, 3, 4, quantos quadrados é que nós temos? Temos 4. 1, 2, 3. Temos um quadrado por cada grupo. Ou seja, 4 grupos vezes um quadrilado dá 4 quadrilados. E quantos triângulos?
temos 4 grupos, na mesma, está aqui a vermelho, 1, 2, 3, 4, mas quantos triângulos cada grupo? 3. 4 vezes 3 dá 12, correto? Portanto, numa sequência de grupos de repetição, o número de grupos quadrados é igual ao número de grupos de repetição. Cá está, numa sequência de grupos completos, o número de quadrados é igual ao número de grupos de repetição. Aqui temos 4 grupos de repetição, temos quantos quadrados? 1, 2, 3, 4. Se tivéssemos 20 grupos de repetição, quantos quadrados é que tínhamos? Tínhamos 20. Se tivermos 10 grupos de repetição, quantos quadrados é que nós temos? Temos 10. É sempre a quantidade correspondente ao número de grupos. E numa sequência de grupos de repetição completos, qual é o número de triângulos relativamente aos grupos? É sempre o triplo. Repara, num grupo temos 3 vezes, cá está, 1 vezes 3 dá 3. Em 2 grupos já temos 2 vezes 3. Em 3 grupos, 3 vezes 3. 4 grupos, 4 vezes 3. Se fossem 10 grupos, quantos triângulos é que nós tínhamos? Tínhamos 10 grupos vezes 3 triângulos cada grupo, tínhamos 30 triângulos. Se tivéssemos 8 grupos, quantos triângulos é que nós tínhamos? Tínhamos 8 grupos vezes 3 triângulos cada grupo, 8 vezes 3, 24. Correto? Então, numa sequência de grupos de repetição completos, o número de triângulos é o triplo do número de quadrilados. Entendeste? Portanto, resumindo, o que é que se pode dizer? Respondendo à pergunta, numa sequência de 4 quadrilados, tem 4 grupos de repetição e, portanto, 4 vezes 3 triângulos, 12 triângulos. Cá está. Numa sequência de 4 grupos de repetição, quantos triângulos é que tem? Tem 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Ou seja, 4 grupos, cá está, aqui é vermelho, 4, 1, 2, 3, 4, vezes 3 triângulos cada grupo. 4 vezes 3 dá 12 triângulos. Não é? E quadrilados, quanto é que nós temos? Quadrados é um quadrado por cada grupo. Se nós temos 4 grupos, quantos quadrados é que nós temos? 1, 2, 3, 4. Portanto, aqui estão os quadrilados e aqui estão os triângulos. Explicado. A sequência é a mesma, não é? Entendeste? Vamos então à quarta pergunta e diz assim, é sempre para grupos completos, repetindo sempre os grupos completos. Descobre quantos quadrilados e triângulos terá uma sequência com 10 grupos de figuras repetidas. Isto é, 10 grupos de repetição. Já não te esqueças, que vimos antes, que cada grupo de repetição tem quantos quadrilados? Um quadrilado e quantos triângulos? 3. É sempre o triplo dos quadrilados. E os quadrilados coincidem com o número de grupos, porque é 1. Se for 1 é um grupo, se for um grupo é um quadrilado, se for 2 grupos é 2 quadrilados, se for 5 grupos são 5 quadrilados. E triângulos. Se for um grupo são 3 triângulos, se for 5 grupos, quantos são? É 5 grupos vezes 3, é 15. Não é? Agora, no nosso caso, são 10 grupos de figuras repetidas. Percebeste a dica? Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos então ver uma sequência com 10 grupos de repetição completos. Cá está o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo também completo, o quarto grupo, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo grupo de repetição, o nono grupo de repetição e vamos entrar no último, 10º grupo. Cá está. Correto? Não te esqueças da regra. Né? Cada grupo de repetição tem um quadrilátero, cada grupo de repetição tem 3 triângulos. Cá está, um quadrilátero, 3 triângulos. Então o que é que nós podemos dizer? Se nós sabemos que o número de quadrilados é igual ao número de grupos, se temos 10 grupos, vamos ter 10 quadrilados. Ou não temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porquê? Porque temos 10 grupos. E triângulos? Não vale a pena estar a contá-los. Podemos contar. Sabemos que é o triplo. Então, se existem 10 quadrilados, 10 vezes 3 é igual a quanto? Ou 3 vezes 10, é a mesma coisa. É 30. Então, existem 30 triângulos.
Se contares os triângulos aqui todos, desde aqui até ali ao fim, vais ver que estão 30 triângulos. A tabuada dos 3. O triplo de 10, o triplo deste número que está aqui, o triplo de 10 é 30. Está aqui dito. Entendeste? Portanto, resumindo, o que é que nós podemos dizer? Sabendo esta regra, cada grupo de repetição tem um quadrilátero e 3 triângulos, não é? Para 10 grupos é fácil. Já sabemos que 10 grupos vai ter 10 vezes 1 é 10, não é? Tabuada 1 vezes 10, ou 10 vezes 1, é a mesma coisa. Vamos ter um quadrilátero vezes 10 grupos e em triângulos vamos ter o triplo dos quadriláteros. Isto é, 10 ou 3 vezes 10 ou 10 vezes 3 é a mesma coisa. 3 vezes 10, o triplo de 10 é 30. Entendeste? Vês a importância de saber as tabuadas? Portanto, podemos dizer que numa sequência com 10 grupos de repetição existem 10 quadriláteros, este laranja, e 10 vezes 3 triângulos. 10 vezes 3 são 30 triângulos, como nós vimos atrás. Vamos então à última pergunta. É, no fundo, preencher esta tabela, não é? E é importante para ver se percebeste os conceitos que nós demos atrás, não é? O que é que nos diz esta tabela? Temos uma tabela que diz-nos, no cabeçalho, diz-nos o número de grupos. Aqui vamos ter aqui é-nos dado o número de grupos. Temos o número de quadriláteros, o número de triângulos e o total de polígonos, que é o total é a soma dos quadriláteros com os triângulos. Por exemplo, aqui nesta sequência de 2 grupos de repetição completos. Quantos polígonos é que nós temos? Temos 1, 2, depois mais 3, 5, mais 3, 8. Isto é, temos 4 polígonos por grupo de repetição. Este grupo de repetição tem 1, 2, 3, 4. E mais aquele grupo de repetição tem mais 1, 2, 3, 4. Então, 2 grupos de repetição, quantos é que tem? Tem 2 grupos, que é 2 vezes 4 dá 8. Cá está, não é preciso contar. Bastava saber quantos polígonos tem cada grupo. Tem quantos? 1 mais 3 dá 4. Se quiseres saber quantos polígonos tem 10 grupos, quanto é que é? É multiplicar 10 grupos por 4. Tem 40 polígonos. Se for 5 grupos, é 5 grupos vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Se for 3 grupos, é 3 grupos vezes 4 é 12. Repara aqui, 12. Temos aqui 4, mais 4, 8, mais outro grupo de 4 dá-me 12. Entendeste? Portanto, no primeiro caso, dão-nos os números de grupos, pedem-nos o número de quadriláteros e triângulos e o total, que é a soma dos dois. Aqui, neste caso, já fazem ao contrário. Dão-nos o número de triângulos e querem saber quantos quadriláteros é que tem. O número de triângulos tem uma sequência. Temos que saber, então, se temos o número de triângulos, quantos grupos repetidos é que nós temos aqui, não é? Sabendo o número de grupos repetidos, sabemos logo o número de quadriláteros e, portanto, fazendo a soma dos dois, temos o número de polígonos. Aqui, neste caso aqui, se nós sabemos que o número total de polígonos é 24 e se sabemos que cada grupo gasta 4, quantos grupos repetidos é que tem que existir para existirem 24? É fácil, não é? Se temos 24, se cada grupo gasta 4, quantas vezes nós temos que somar 4 para dar a 24? São 6. Portanto, vão ser aqui 6 grupos, correto ou não? Depois vais ver. E aqui? Aqui é dado o número de quadriláteros. Nós sabemos a relação do número de quadriláteros com o número de grupos. Não sabemos. Cada grupo de repetição tem um quadrilátero. Então, se nós dizemos que nesta sequência tem 10 quadriláteros, 1, 2, 3, 4, 5, então quantos grupos é que vão existir? Vão existir 10, não é? Estás a ver, já não estás? Pronto, já te dei aqui muitas dicas para os ouvidos para resolver essa questão. Depois vamos ver a solução, o preenchimento da tabela, caso a caso. Vamos então ver a primeira linha da tabela. É-nos dado o número de grupos. Este é facílimo, não é? Já sabes. Temos 3 grupos. Cá estão os 3 grupos. Não é? Não te esqueças da regra. Cada grupo de repetição tem um quadrilátero e 3 triângulos. Mas nós não temos um grupo. Nós temos 3. Então, se cada grupo tem 1, quantos quadriláteros é que vão existir? 3 vezes 1. Certo? E quantos triângulos é que vão existir? 3 vezes quanto? 3. Correto ou não? Estás a ver ou não? Então, se nós sabemos que 3 grupos, cada grupo
cada grupo de repetição tem um quadrilátero. 3 grupos têm 3 quadriláteros. Não é? 3 vezes 1, 3, correto? Ou 1 vezes 3, não interessa. Um quadrilátero vezes 3 grupos. E então, quantos triângulos é que vão existir? Nós sabemos que é o triplo dos triângulos. É ou não é? Aqui existe um quadrilátero, 3 triângulos. Portanto, é o triplo. 3 vezes 3, quanto é que dá? Dá 9 triângulos. Agora vamos confirmar aqui se tem os 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cá estão os 9. Então, 3 quadriláteros, que estão aqui, mais 9 triângulos, 3 mais 9, quanto é que dá? Dá quantos polígonos? Dá 12. Por isso é que ali em cima tem 12. Então, num grupo, com uma sequência com 3 grupos de repetição completos, existem 3 quadriláteros, 1, 2, 3, e 9 triângulos. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Quantos polígonos? A soma destes dois. 3 mais 9, já vimos que é 12. Entendeste? Vamos então à segunda questão. É-nos dado... Vamos ver então quantos grupos repetidos é que temos que desenhar para obtermos 12 triângulos. Não é assim? Agora vamos desenhar o primeiro grupo de repetição. Temos um quadrilátero, 3 triângulos. O segundo grupo de repetição. Quantos quadrados é que nós temos? Temos 1, 2. Está aqui o somatório. 2. Até aqui temos 2. E quantos triângulos? 3 mais 3, 6. E até aqui? Vamos ter mais um quadrilátero, portanto 2 mais 1, 3. E triângulos, soma mais 3. 6 mais 3 dá 9. Mas nós queremos 12. Vamos pôr mais um grupo. 3 quadrados mais 1 dá 4. 9 triângulos mais 3 dá 12. Então já atingimos os 12 que nós queremos. Então, para ter 12 triângulos, quantos grupos é que nós temos que ter? 1, 2, 3, 4. Então, são apenas necessários 4 grupos repetidos, 1, 2, 3, 4, para obtermos 12 triângulos. E agora, sabendo isto, nós não conseguimos preencher a tabela? Não te esqueças da relação. Sem estar a contar isto, podemos contar depois para confirmar. Cada grupo tem um quadrilátero. Se nós precisamos de 4 grupos, quantos quadrados é que nós temos? Temos o mesmo número, 4. E quantos triângulos? O triplo, 12. É ou não é? Então vamos ver. Portanto, temos 12 triângulos. Quantos grupos é que nós vamos precisar? Quantos grupos é que nós precisamos para ter 12 triângulos? Já vimos que são 4, ou seja, 4 quadriláteros. Correto? Então, 4 quadriláteros, que é o número de grupos, 1, 2, 3, 4, mais o triplo dos triângulos, 1, 2, 3, 4 vezes 3 dá 12. No total temos 16 polígonos. Cá está. 4 grupos correspondem a 4 quadriláteros, 1, 2, 3, 4. Correspondem a 12 triângulos, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, que é o triplo dos quadriláteros. A soma do 4 com o 12 dá 16. Correto? Vamos então à linha seguinte. Dá-nos o número total de polígonos. Aqui já é o número total de polígonos. Quantos polígonos é que existe no primeiro grupo de repetição? 1 mais 3, existem 4. Vamos desenhar outro grupo de repetição. Quantos polígonos é que passamos a ter? Passamos a ter 4, mais 4 que desenhamos, dá 8. Mais um terceiro grupo, 12. Mas nós não queremos 12, queremos 24. Então vamos acrescentando grupos até chegar aos 24. Vamos ver quantos grupos é que precisamos. 12 mais 4, 16. Este é o quarto grupo. Quinto grupo mais 4, 20. E sexto grupo dá 20 mais 4, 24. Então, para termos 24 polígonos, precisamos de quantos grupos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cá está. Porquê que é 6? Já devíamos ter pensado nisso. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 24? Por 4 porquê? Qual é o número, quantos grupos de 4 nós precisamos ter para dar 24? Precisamos ter 6. Cá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque 6 vezes 4 ou 4 vezes 6 é 24. Portanto, são apenas necessários 6 grupos repetidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para obtermos 24 polígonos. Isto é o mesmo que perguntar qual é o número que multiplicado por 4 são os 4 polígonos por grupo, é igual a 24. Já vimos que é o 6, não é? Não te esqueças da regra de repetição de figuras no grupo de repetição. Cada grupo de repetição tem um quadrilátero e 3 triângulos.
ou seja, num total de 4 polígonos. Então, para nós temos 24, vamos à tabuada dos 4, qual é o número que nós temos que multiplicar por 4 para dar 24? É o 6, já vimos 6 vezes 4 dá 24. Portanto, temos 6 grupos, que correspondem a tantos quantos quadrilados, 6 quadrilados, o triplo dos triângulos. Se temos 6 grupos vezes 3 dá 18 triângulos, a soma dos dois dá 24, que nós já vimos, não é? Vamos finalmente à última pergunta. Aqui dá-nos um número de quadrilados. Vamos ver quantos grupos de repetidos temos que desenhar para obtermos os quadrilados. Não te esqueças da regra. Cada grupo de repetição tem um quadrilado. Quantos grupos nós precisamos ter para ter 10 quadrilados? Já estás a ver que são 10, não é? Se cada grupo tem um, se precisamos ter 10, são 10 grupos que nós vamos ter. Vamos ver. Este é o segundo. Agora o terceiro, já tem 3 quadrilados e 9 triângulos. O quarto já tem 4 quadrilados, que é mais 1 mais 3 triângulos. 9 mais 3 dá 12. O quinto dá 5 quadrilados e 15 triângulos. E para aqui fora. Vamos aumentando. Uma unidade no quadrilado e 3 no triângulo. Até chegar aos 10 nos quadrilados, que é o que nos interessa. 8 grupos têm 8 quadrilados. 9 grupos têm 9 quadrilados. 10 grupos têm 10 quadrilados, já sabe. E quantos triângulos? É o triplo. Se temos 10 grupos vezes 3 dá 30, cá estão os 30 triângulos. Se contares, vais verificar que tens aqui 30 triângulos. Portanto, a regra é esta. Num grupo de repetição tens um quadrilado e 3 triângulos. Portanto, já sabemos que temos aqui 10 quadrilados, vamos ter 10 grupos, não é? Qual é o número que multiplicado por 10 multiplicado por 1, qual é o número que multiplicado por 1 vai dar 10? É 1. 1 vezes 10 é 10. Né? Portanto, é 10 grupos. Para ter um quadrilado vezes 10 grupos dá 10 quadrilados. Cá estão os 10 quadrilados. Quantos triângulos é que nós temos? Temos o triplo, 3 vezes mais. 10 vezes 3 dá 30. Agora soma os dois. 10 mais 30. 1 e 3, 4. 40. Então temos 40 polígonos. Está aqui preenchido. 10 grupos repetidos, 10 quadrilados, 1 por cada grupo, 30 triângulos, o triplo dos quadrilados, ou o triplo do número de grupos, é a mesma coisa, porque isto é a mesma quantidade. Total de polígonos, soma dos dois, 10 mais 30 dá 40. Entendeste? Vamos resumir então. Aqui temos 3 quadrilados, 9 triângulos e 12 polígonos. Aqui temos 4 grupos, 4 triângulos, 4 quadrilados e 12 triângulos, 16, 4 e 12, 16. Aqui vamos ter 6 grupos, 6 quadrilados, 18 triângulos, 24. E aqui finalmente neste vamos ter 10, 30, 40. Não te esqueças, vamos ver aqui a regra. Em cada grupo existem um quadrilado. Cá está. Quantos grupos? 3 vezes 1 dá 3. Quantos grupos? 4 vezes 1 dá 4. 6 vezes 1 dá 6. 10 vezes 1 dá 10. E quantos triângulos? O triplo. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 3 dá 12. 6 vezes 3 dá 18. 10 vezes 3 dá 30. E agora aqui é a soma destes dois. 13 e 9 dá 12. 4 e 12 dá 16. 6 e 18 dá 24 e finalmente 10 mais 30 dá 40. Entendeste? Portanto, eu sugeria que visses este vídeo tantas vezes quantas necessárias, de modo a perceberes isto. Está explicado em pormenor, é uma questão de reveres e tornares a rever tantas vezes quantas necessárias até entenderes isto. É importantíssimo perceberes de futuro as sequências. Ok? Boa sorte.